Bom dia, está no ar a Rádio Jornal de Saúde e a TV Jornal de Saúde, apresentando o Jornal de Saúde informativo, comparado e investigativo. Hoje, dia 20 de julho de 2018, né? E capital Belo Horizontina, aqui um sol tremendo aqui, como sempre, né? Uma luminosidade bacana mesmo, muito aconchegante, né? Sexta-feira, fim de semana, né? Quem pode, quem trabalha aí semana inglesa, como dizia antigamente, né? Bem antigamente, semana de 5 dias, com os 2 dias de descanso, né? Mas vocês pensam que é descanso mesmo? É que antes se saía às 17 horas, não é? E aí, para ter a semana inglesa, como dizem, colocaram o horário até às 18 horas. Então essa uma horinha aí, você paga o meio período do sábado que muitos trabalham, não é? Então tá aí, não tem nada de inglesa no negócio não, é bem brasileiro mesmo, né? A exploração mesmo do capital em cima do trabalho, que é a única coisa, né, que a grande maioria tem aí para ganhar dinheiro, né, salário e viver. Na política, vocês sabem, estamos aí passando esse mês, não é? Tem ainda mais da metade do mês que vem. Em agosto começamos a propaganda eleitoral gratuita em rádio, TV, os candidatos podendo fazer seus discursos, suas visitas, panfletos, né? Santinhos, essas coisas, sem sujar a rua, obviamente, né? Mas isso sempre acontece, suja mesmo, viu, gente? E ninguém é multado, né? O exemplo começa a vir de cima, de quem deveria dar exemplo, não dá exemplo, né? No dia da eleição, então, é um absurdo, um absurdo. Deveria até, eu sou contra esses negócios de proibir, não é? Mas deveria ter uma lei mais rigorosa em relação aos partidos, não é? Que sujem muitas vias públicas, que coloquem faixas indevidas, enfim, que faça publicidade, propaganda eleitoral que venha prejudicar a comunidade, não é? Pichações de muros não autorizados, não é? Com muita coisa, né? Enfim, é complicado isso daí, né? Mas estamos aí, ó. Ainda não temos definido e parece que vai estender ainda até lá para o dia 23 de agosto, não é? A candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente da República, que está cumprindo sentença, não é? Ele já tentou quase todas as maneiras, né? Ainda tem outras aí que seus advogados pedem, né? Habeas corpus para ele ser solto e talvez, né? Quem sabe aí possa ter uma surpresa, né? No Brasil tudo é possível, né? No Brasil, como todos sabem, a elite, né? é, é quem manda, não é? Na política, manda no judiciário, não é? Enfim, faz e acontece. Então pode ser que Lula seja liberto, que seja candidato, né? Tudo é possível aqui no Brasil, né? Não é bagunça não, é organizado, porque isso aí é feito com inteligência, com antecedência, planejamento, né? Planificação, as pessoas certas vão para os cargos certos, né? E na hora que precisa, e elas funcionam, né? Não estou falando nenhum absurdo, estou falando coisa de inteligência. Então, podemos aguardar tudo. Eu falo isso, para mim, hoje, né, brasileiro que sou, como todos, né, pouco importa se Lula preso, Lula solto, se Lula candidato ou Lula não candidato. Não vai mudar em nada, não é? Nós tivemos aí a Dilma Rousseff, sofreu um impeachment aí, um golpe pelo grupo do
atual presidente é Michel Temer, não é? E, no entanto, todas as promessas que ela estava cumprindo não deram em nada, não resultaram em nada para o país, não é? Michel Temer piorou ainda. A popularidade dele está 90% aí, né, de negativo. Então, na verdade, o que acontece no Brasil hoje é que precisaria-se de mudanças radicais, né, na cobrança de impostos, na geração de empregos, não é? Diminuir impostos para propiciar empregos e com isso gerar renda, não é? Veja só, no governo de Lula, que a Dilma entrou e ainda continuou por quase 2 anos, os 2 melhores anos do governo dela, aliás, ela continuou até o término, né, de 2014 e sua reeleição. A isenção de impostos para geladeiras, TVs, eles chamam de linha branca, né? E depois também isentaram em assim alíquotas, né? Não de todo o imposto, a indústria do automóvel. E aí, obviamente, né, que pipocou pedidos e processos de isenção para outras áreas da indústria, né? Aí a coisa aconteceu. É onde vocês falam aí que o governo Lula tinha emprego. É claro, tudo negociado. É o que precisa, não é, na economia brasileira, é isso. A economia do Brasil não está organizada em nível de economias europeias que podem cobrar 60% até 70% de imposto. Não é? Não tem tecnologia para isso, não tem como redistribuir este imposto, não é, para a população e não tem mecanismos, isso que é o pior, não é, de cobrança de impostos. A sonegação de imposto no Brasil, o imposto é alto, não é, e a sonegação de imposto no Brasil é mais alta ainda. E isso faz com que o governo, para tapar essa deficiência e esse rombo, tenha esse déficit público, dívida pública, não é? Com que ele justifica o empréstimo de dinheiro. Olha só, hein? Ele empresta dinheiro da sociedade, dinheiro que deveria estar sendo pago de impostos, ele empresta, tanto aqui internamente como externamente, para tapar esse rombo, né, de que ele é incapaz de fazer a cobrança de impostos e gera essa dívida pública impagável, né, tanto externa como internamente. E aí fica aí o país, um ano e meio o país prospera, 2 anos de recessão, ou até mais às vezes, né, de desemprego, de baixos salários, né, a miséria aumentando, fome mesmo, né, a doença voltando, tudo quanto coisa ruim, não é? É certo que não é só a economia, não é só a economia, não é? Obviamente. E aí tem a política. Isso daí, se os políticos, agora, por exemplo, nessa eleição, se tivesse um norte, né, uma filosofia dos políticos fazerem seus programas, centrar nessas mudanças centrais, não é? Mudanças inteligentes, falar, não, nós vamos mudar isso daqui, vamos diminuir o imposto, sim, mas em compensação a indústria e comércio tem que se comportar dessa maneira, gerar empregos, gerar renda com salário melhores, não é? E tudo mais. Se tiver que cortar jornada de trabalho, vamos cortar, mas precisamos pegar essa massa de mais de 13 milhões, 28 milhões de desempregados e ela que a economia se reaqueça, não é? E se torne dinâmica. E aí sim
ela vai se ajustar. Fora isso, não tem, não é? Nós vamos ficar vivendo aí de Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, gente, tem aí dados aí que é uma operação boa, no sentido que está alerta, atenta, e também colocou a população, que também pouco se importa, né? Porque a população perdeu o seu emprego, né? Grande parte da população, e tem seus salários achatados numa recessão, nas crises, não é? Perde às vezes seu poder de compra, perde suas férias, enfim, perde às vezes até imóveis, né, que não aguenta mais a pagar. Então é uma questão muito crucial para o país, não é? E isso tudo está na mão da elite, não é? Do dinheiro, tanto aqui fora quanto aqui dentro quanto lá fora, para continuar. Agora, se o eleitorado tiver um compromisso, não com o dinheiro, não com o aqui e agora, e sim com candidatos que eles possam vigiar, que eles possam cobrar, que tenham programas para mudar esse país, aí sim poderemos ter aí um quadriênio, não é? De muita mudança e até de prosperidade para o país. Fora isso, nós vamos ter essa coisinha aí, né? Lula preso, não vai preso, Aécio Neves vai preso, não vai, julgado não é, enquanto que a Lava Jato recupera 2, 3 bilhões, os sonegadores da indústria, comércio, prestação de serviço, banqueiros principalmente, não é? Latifundiários, supermercadistas, indústria de automóvel, multinacionais, etc., sonegam, construtoras, né? Sonegam impostos. Se você for ler os processos de todos que estão arrolados aí, né? Tem aí o da Rodrimar aí do presidente aí, Michel Temer, as construtoras, né? Siemens e várias outras empresas, todas elas, não é? Cacifam políticos para chegar nas suas assembleias, nas suas câmaras ou lá no Congresso, para mexer em leis ou superfaturar, não é? Superfaturar obras com dinheiro público, ou então não pagar imposto, não recolher, não pagar multas, enfim, dar o calote, não é? Nem simbólico, não é? O calote legislativo no país, não é? E quem perde com isso é o que eu falei há pouco para vocês, o trabalhador que tem só o seu trabalho, sua mão de obra para o seu sustento, não é? Eles não perdem nada não, eles já têm tudo, né? Tem apartamento, casa, sítio, carro, lancha, eles têm de tudo. E a classe média vai a reboque aí deles, não é? Agora o grosso do povão, o seu trabalho, sua mão de obra, não é? Voltando aqui um pouquinho para a polícia, né? Relembrando aí o caso da Marielle Franco e do Anderson Gomes, a vereadora e o motorista assassinados no Rio de Janeiro pela milícia ou pela PM, narcotráfico, ninguém sabe o que, não é? Ainda não foi resolvido, infelizmente, não é? Brincadeira isso. Agora, eu só relembrei esse fato, mas o que eu queria lembrar para vocês é a responsabilidade das pessoas, não é? E agora que se entregou aí esse médico chamado aí, apelidado jocosamente, né? Uma falta de respeito com a pessoa humana, não é? Mesmo que ele tenha cometido um crime, não é? Ele respeito por, não é? Eu garanto para vocês que dentro de uma corte, num tribunal, quando ele for julgado, o juiz não vai chamá-lo de bumbum, doutor bumbum, não é? E isso
desmerecer, achincalhar todo um sistema no país, não é? O sistema educacional, o sistema universitário, não é? Chamar um profissional, quer queira, quer não, irresponsável ou não, ele estudou medicina, não é? Cursou aí escolas de renome, tem um diploma, ou tinha, né, que foi cassado o direito dele de médico agora. Eu acho engraçado a imprensa como ela age, não é? Vive com campanhas condenando, lixando publicamente, né, o bullying, lixando quem é homofóbico, quem é gordofóbico, quem não, quem é machão, não é? E numa primeira coisa aí eles começam, o doutor Bumbum. Olha, não quero defender ninguém aqui, não é defesa. Mas nós temos dentro do segmento de cirurgias plásticas, de lipoaspiração, de várias, né? Dentro da odontologia, tudo que mexe com a face, nós temos aí recentemente o Botox para lifting, que os dentistas, os odontólogos estavam aplicando. Deu uma celeuma danada, que está uma briga danada entre médico e dentista. Parece que o Conselho Federal de Medicina proibiu os dentistas devido a alguns erros de uso do Botox, que é um ácido, né? É o ácido botulínico. Então, tudo que eu quero dizer que mexe com a face das pessoas pode dar problema. Todo mundo sabe que cirurgias, todas elas, pode ser tirar uma unha encravada, todas elas são perigosas. Mexeu com anestesia, procedimento invasivo, que vai sair sangue. Ninguém sabe o que pode acontecer. Tem gente que tem pavor, quase que desmaia quando doa sangue, quando vai tomar uma injeção. Não é? Ninguém sabe a carga de adrenalina dessas pessoas. Tem gente que morre com susto, gente. Sabia disso? O coração não aguenta. Mas o que eu quero afirmar aqui com toda certeza é que todos esses exemplos, vocês lembram da modelo Cláudia Lins, que quase morreu, não é? Outras que morreram, que foram fazer lipoaspiração. Então tem toda uma história, não é? E os conselhos sempre de medicina sempre orientam, olha, pega histórico, conversa com pessoas que fizeram, nunca faça o procedimento com um médico só, passe em 1 ou 2, 3 médicos. E, por incrível que pareça, pessoas estudadas, pessoas de nível, caem nessa lábia, não é? Desses profissionais. E não é só esse médico, não. Tem aí enfermeiros, tem vários por aí afora que fazem procedimentos que colocam em risco a vida das pessoas e pelo dinheiro. E não é pouquinho. Então, infelizmente, essa pessoa que foi fazer esse procedimento com ele morreu. Não tem como se defender. Mas, por outro lado, você vê todas as notícias, os familiares dela, ninguém ficou sabendo. Foi algo em segredo, parece que foi um aborto, né? O que é um absurdo. O que é um absurdo. O pessoal saiu do Mato Grosso e foi para o Rio de Janeiro fazer um procedimento estético, cirúrgico, sem uma acompanhante, sem ninguém saber da família. Que absurdo é esse? Exigência do médico?
E qual que é a filosofia? Não é? Esse médico é muito poderoso em relação ao que ele conversa com seus pacientes, para a pessoa se entregar totalmente, não é? Porque mesmo que você venha de Mato Grosso, chega num apartamento que seja duplex, triplex, que seja luxuoso ou não, você vai fazer um procedimento estético cirúrgico num apartamento, sabendo que até mesmo clínicas, não é? Tem clínica que não é autorizada a ter procedimento cirúrgico. Por quê? Não tem condições de socorrer o paciente. Não tem acomodações, não tem equipe de anestesia, não é? Anestesistas, não tem aparelhagem. Então, o que o CRM faz? Conselho Federal de Medicina, não pode. Tem que ser feito no hospital. Porque no hospital, se a pessoa passar mal, ela tem uma CTI, não é? Uma UTI, centro de tratamento intensivo, unidade de tratamento intensivo, e já vai ser entubada, medicada e ressuscitada, entre aspas, se preciso. Todo mundo sabe disso, gente. Ainda mais quem estudou, quem lê, não é? Não é possível. O valor, não acredito que seja dinheiro. Que ninguém sai do Mato Grosso de táxi e ia voltar de táxi sem ter dinheiro, sem ter suas economias suficientes para pagar aquilo que é o objetivo. Então tem coisas que o cidadão também é responsável. Não é? Por exemplo, o intrusão, né? Aquele que compra produtos roubados, né? Produtos de furtos. Ele também vai responder criminalmente. Olha, isso aqui custa 500. O senhor pagou 100? 4 vezes menos? Tem alguma coisa errada aí. Tem nota fiscal? Não tem. Vai responder. Não é? Volto a dizer aqui, não estou defendendo esse doutor, nem a mãe dele, nem namorada, nem enfermeira. Eu vejo, sim, que o que ele já está sofrendo, já não é mais médico, né? O conselho lá de Brasília já o suspendeu, praticamente o expulsou, né? Cassou sua licença de médico e deve responder aí pelo crime de morte, né? Sem intenção de matar, obviamente, né? Que ele não planejou matar a sua cliente, sua paciente, para ser preso, isso é óbvio que não, mas que ele deve responder aí pelo crime, vai ter que indenizar a família, não é? E tudo mais. Agora fica aqui e tem outra, hein? E tem outra, veja só. Vai saber se na manga do colete aí, ou do punho desse médico aí, ele não tem um contrato assinado por essa paciente aí, que lhe permita fazer todo o procedimento em apartamento, aonde ele escolher e tudo mais, hein? Ainda não sabemos, né? Que ele está falando que é inocente, inocente, inocente. Que é o pior ainda. Porque tudo, olha, o dentista tem isso, né? Tem dentista que não trabalha sem contrato. Muitos médicos aí da área de cirurgia plástica também. E com advogados e tudo direitinho. Com testemunhas, registrado em cartório. Para não sair nada errado. Não é? Então é isso daí, ó. É preciso que aquele que vai fazer a cirurgia plástica tenha cuidado também, não é? Porque vida é vida, tá? Pro faculdade, odontologia, outras
A saúde confirma a 9ª morte por H1N1 e a primeira por influenza A não subtipado. Né? O Brasil tem 839 mortes por gripe em 2018, vacinação atinge 90% do público-alvo. H1N1, né? É um vírus aí de gripe também, né? Nós aí, os idosos, fomos vacinados pelo H2N3 e tem outros, né? Lembrando também que temos aí o rinovírus, né? Que é o da gripe, do resfriado, que é diferente de gripe pelo influenza A, o H2N3 e o H1N1. Outra lembrança que nós precisamos sempre ter é que, independente de campanhas de vacinação, salvo aí no sarampo, né, que as pessoas até 49 anos não precisam mais se vacinar, essas vacinas aí do H1N1, todos podem fazer suas vacinas, né, de crianças a adulto, tá? E ficar imune. Então não precisa ficar aguardando só posto de saúde, campanhas, etc. não. Então aí, ó, Bauru, que é um município bem desenvolvido de São Paulo, com a 9ª morte por H1N1. Precisa aí, né, talvez aí de uma campanha urgente aí de vacinação, né? Os vacinadores recebem apoio policial após traficantes impedirem ação contra sarampo em bairro de Manaus, né? Tem essa ainda. Isso mesmo, no Rio Grande do Norte, né? Fortaleza, Maceió, Amazonas, no Pará, o banditismo, né? Com a intervenção dos militares no Rio de Janeiro, e também o policiamento em São Paulo, nas grandes capitais, os bandidos, né, do narcotráfico elegeram estes estados para colocarem os seus comandos, né? E já tinham facções no estado, e tem brigas, guerras entre facções com a polícia, não é? E eles estão comandando aí todo o contrabando de armas, de drogas, não é? Vindo de Paraguai, Colômbia, não é? Mato Grosso. Então é incrível como que eles podem querer mandar nas ações, não é? Que visa a população contra o sarampo. Isso é bem pertinente para desmistificar, não é, aquele conchavo tipo Robin Hood, né, que os narcotraficantes faziam principalmente nas favelas do Rio de Janeiro, não é, onde eles compravam remédios, gás e etc e tal, e eram amigos da população, e os populares tinham um conchavo com eles, né, não entregava a ninguém, era amigo deles também, entre aspas, né, mais pelo medo do que pelas benfeitorias. Agora vamos com tudo isso aí desmistificando. No Rio, muito mais, né? Porque os narcotraficantes perderam vários setores, né, para os milicianos. E estes milicianos visam cobrar água, luz, remédio, terrenos, casas, apartamentos, tudo que eles podem transformar em cobrança e em dinheiro, eles fazem, né? São um governo paralelo, né? É um governo paralelo no estado do Rio de Janeiro, nas favelas, em mais de 30% das favelas do Rio de Janeiro. E, diga-se de passagem, né, não é crítica à expedição aí, ou força conjunta, não é, das Forças Armadas Brasileiras, não estão conseguindo, né? Daqui a pouco, em dezembro, saem e não conseguiram ainda debelar nem essa milícia, né? Nem encantuar, nem tomar setores que a milícia comanda no Rio de Janeiro, eles conseguiram, né?
Estão prendendo, é claro que fazem algumas incursões, né? E prendem líderes e tudo, mas não conseguem debelar, não é? Acabar com esse domínio que a população sofre. Por que não consegue? Porque o estado do Rio de Janeiro hoje, entre aspas, né? Entre aspas mesmo, está em estado falimentar por causa de tanta corrupção, não é? E o projeto federal, ele não traz nenhum programa para substituir, não é? A milícia. Por mais que a milícia seja ruim, esteja cobrando, ela coloca uma ordem e um movimento econômico nas favelas, não é? Horários, quem faz, quem não faz, quem tem direito e não tem, não é? Então, o que o poder público faz, não é? Como fez ao longo de 160 anos para se formar as favelas, os abandonou. Então vem a polícia, vem o exército, forças armadas, mas atrás não vem um plano, não é? De desenvolvimento, não é? De infraestrutura, não é? Saneamento básico, às vezes até desmoronamento aí, ou implosão de muitos barracões para fazer praças, ruas, prédios, né? Tudo mais organizado. Urbanização, não é? Escolas, não é? Locais de lazer, parques de reserva florestal, não é? A estações de tratamento de rede de esgoto e de água. Então, se viesse isso, as empresas, tudo, não é? Tanto estatal quanto particular, acabaria, não é? Com esse poder. Mas não vem, e aí fica o 6 pelo meia dúzia, né? Como sempre. Vai lá, então não. Aí quando chegar em dezembro, sai as Forças Armadas, mais ou menos vai ficar o Rio, aí começa a voltar esses bandidos aí lá do Amazonas, Pará, do Mato Grosso, uma parte, se instala lá novamente e tudo continua, né, da mesma maneira. Eu costumo lembrar aqui que o Sérgio Cabral, que está preso aí com mais de 120 anos, ele teve uma opção, né? E como ele já era mais inclinado para o banditismo, para a corrupção, com esse governo no Rio de Janeiro, ele falou: olha, eu não aguento com os bandidos, então vou me aliar a eles, né? E começou a roubar também, e deixar roubar. Então é uma coisa assim terrível saber disso, né? No nosso país. E isso não é só no Brasil, viu, gente? Colômbia aconteceu isso e ainda tem muito, mas a Colômbia foi no fundo do poço, né? E conseguiu sair, não se afundar numa guerra civil. México tem cidades totalmente tomadas pelo narcotráfico, por bandido, e a lei lá é sumária, né? Você apoia ou não apoia. Se não apoiar, no outro dia você é defunto e até sua família, né? Você é contra ou é a favor? E o que a polícia aqui, Forças Armadas e tal, não consegue ter um programa. Se você tivesse pelo menos uma, falar não, nessa agora que os militares passou, nós pegamos aí, eles estão fazendo isso, começaram no Morro Santa Marta, não é? Nós entramos no Morro Santa Marta, por exemplo, mas tiramos, não tem um bandido lá, pode procurar. Mas em compensação nós estamos fazendo, tem escola, tem rede de esgoto, água potável, luz, tudo direitinho, tá? Pessoal com suas casas de alvenaria, tudo, né, bem ajeitadinho. As praças, as escolas,
o comércio legalizado, né? O banco, o que for, né? Banco nem precisa, né? Porque o banco é sempre para acharcar a população mesmo, né? E sonegar imposto. Mas, gente, por hoje é só. Um ótimo fim de semana para vocês, né? E um sabadão também, que promete, né? Esse sábado aí, e se continuar esse clima bom aí, né? Tá quase em todo o Brasil esse clima de verão no inverno, né? Mas precisamos de chuva, não é mesmo, gente? Chuva para limpar essa poluição aí, não é? E nos trazer esperança, pelo menos uma agricultura boa, né? Que é o que está, entre aspas, né? Salvando a entrada de dinheiro, de recursos, porque a nossa agricultura hoje quase que totalmente é voltada para exportação. Muito obrigado, saúde, paz e até amanhã.